Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente. Hoje damos continuidade ao nosso curso Acervo em Paisagem, um convite ao convívio e à reflexão. Ele é uma realização do Instituto Burle Marx, com patrocínio do Itaú Unibanco, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. É um prazer ter vocês aqui de novo. Para quem está chegando agora, meu nome é Maria Gripe, eu sou mediadora e organizadora do evento e vou começar fazendo uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher loira, de cabelo na altura dos ombros, de olho claro, com franja. Hoje eu estou vestindo uma roupa colorida, um macacão colorido e com um colar verde. Ao fundo tem uma parede branca e uma janela de alumínio. Bom, alguns informes gerais só para a gente começar a noite. O curso ele vai até o dia 30 de outubro, sempre das 19 às 20h30, nas segundas e quartas-feiras, então não percam. A programação completa está no Instagram do Instituto Burle Marx, sigam a gente por lá. As perguntas podem ser feitas no chat, que no final das duas apresentações a gente vai abrir para o debate e eu leio as perguntas para os palestrantes. Também no chat tem a lista de presença, então acessem o link, preencham o formulário, que no final a gente tem certificado. E hoje é um convite especial, que a gente vai refletir um pouco sobre os processos de curadoria e divulgação de acervo, tangenciando essa dimensão dos arquivos de arquitetura e paisagismo, mas expandindo também para outras coleções. Nesse sentido, alguns questionamentos surgem, né? Como pensar a integração dessas coleções nos museus de arte, como a convergência entre os patrimônios documentais, edificados, plantados, podem ser parte do processo de divulgação artístico-científico, como os processos de transformação digital se relacionam com esses contextos do arquivo. E para um pouco nesse horizonte de questões e para trazer e fomentar essas discussões, queria chamar hoje o Leno Veras e o Pablo Lafuente. Agradecer muito a presença de vocês dois, é um prazer, uma honra poder mediar essa mesa. Vou seguir fazendo uma breve apresentação de vocês, mas fiquem à vontade também para complementá-lo. Leno Veras é curador, pesquisador e professor especializado em difusão da cultura e divulgação da ciência, com foco na interface entre patrimônio e tecnologias de informação e comunicação. Atualmente ocupa o cargo de gerente do Arquivo Histórico da Fundação Bienal São Paulo, além de integrar o grupo de pós-doutoramento em arquivos digitais e pesquisa da FAPESP, FAUMAC USP. É também consultor do Media Lab da Superintendência de Governança e Transformação Digital da Fundação Itaú, além de coordenador geral do projeto Acervos Futuros do CNPq-MCTI. Bom, Pablo Lafuente é escritor, editor e curador, foi co-curador da 31ª Bienal de São Paulo em 2014 e das exposições Some May Work as Symbols em Londres 2024, Jaguataporã, Rio de Janeiro Indígena, no Museu de Arte do Rio em 2017 e a Singular Form em Viena 2014, entre outras exposições. Trabalhou como editor na After All Books entre 2018 e 2020, foi coordenador do programa educativo do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e desde 2020 trabalha como diretora artística do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Boa noite, sejam bem-vindos. E agora eu passo a palavra para o Pablo, para começar a apresentação dele, e a gente em seguida tem o Leno e depois abre para as discussões. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado a toda a equipe do Instituto Burle Marx pelo convite, à equipe de produção e a todos vocês por estarem aqui conosco hoje. O nome é careca, com uma barba curta, meio branca já. Estou utilizando uma camiseta preta e estou na frente da ripada de madeira. Então, a gente, quando chegou esse convite, foi um prazer porque a gente passou grande parte
de 2023 e parte de 24 trabalhando juntos com o Instituto Burle Marx. Foi um trabalho intenso, um trabalho longo, um trabalho muito prazeroso. Então, esse convite é uma ocasião para retornar e também conversar um pouco sobre o que a gente fez, ou refletir sobre o que a gente fez. Por isso, vou falar hoje de exposições ou processos curatoriais que trabalham com arquivo. Vou começar em outro lugar e vou ligar ao projeto que a gente fez junto, que foi aquela exposição Lugar de Estar, o legado Burle Marx, de janeiro a maio de 2024, no Museu Arte Moderna. Depois falo um pouquinho mais dela. Então, eu queria começar com dois pontos de partida. E queria, talvez, começar com umas simplificações que espero que não sejam muito toscas. Só para criar um campo, um campo conceitual, que depois podemos questionar e que me ajude ou me permita chegar a uma leitura do que a gente fez naquela exposição. Então, o ponto de partida possível é que eu trabalho no Museu da Arte, sempre trabalhei em instituições de arte, trabalhei em curadoria de arte, é importante curadoria de arte e outras coisas. E no Museu da Arte, a exposição é algo que, se não se esgota em sua experiência, o fato de estar lá vendo a arte, essa experiência é fundamental, é talvez o elemento fundamental. Esse estar na frente de, no meio de, do lado de, estar acessando sensorialmente a obra, é como tem se definido ao longo do século XX como um momento privilegiado de acesso à arte. Não é o mesmo ver uma obra que sua imagem, então, no sentido, um museu de arte não é um museu de réplicas de arte, são duas coisas diferentes. E tem, segundo esse discurso, uma gradação entre uma e outra. A experiência da coisa real tem um valor diferente da experiência da imagem ou da cópia da coisa. Então, dá para falar que o Museu de Arte não é referencial. A arte pode ser referencial, mas, de fato, uma das características essenciais das definições canônicas de arte no século XX é que o fundamental da arte não é do que a arte fala, mas como a arte fala e como essa arte se refere a uma construção de linguagem que se constrói ao longo dessa história. É mais importante a coisa falando de si, a autonomia da obra falando de si, que o que a obra pode falar do mundo. E, definitivamente, a experiência válida da obra é a experiência presencial dessa obra. De novo, vou falar daqui a pouco um questionamento dessa narrativa, e são narrativas que têm uma origem específica, histórico, geográfico, mas que ainda são fundamentais para o entendimento do museu, da arte, dos mercados da arte e das narrativas sobre a arte. Ponto de partida número 2, ou constatação número 2. Os museus de arte têm arquivos, como muitos dos museus têm. Arquivos sobre ele mesmo, arquivos que contam essa história dessa instituição, documentos que narram o que aconteceu. Podem também ter outro tipo de arquivos sobre coisas que não se referem ao museu. Mas no museu de arte tem normalmente uma hierarquia entre os arquivos, as coleções que são de arte e as coleções que são arquivísticas. Não, as duas podem ser meios fim, mas áreas fim, desculpa. Mas a arte acaba ganhando o lugar do que não se considera arte, que se considera
arquivo. Então, de algum jeito, se o Museu de História da Arte é considerado como museu de arquivo, o Museu de História da Arte pode talvez ser considerado como um arquivo de uma arte do passado, no tanto que se refere a um conjunto cultural do passado, mas ainda assim o Museu da Arte vai sempre insistir nessa primacia da experiência da obra. Então, o Museu da Arte, a experiência da arte não é referencial e não é indéxica, em princípio. Mas tudo isso se complica. Queria passar para a próxima imagem, ou a primeira imagem, de fato. Essa imagem é uma imagem de uma obra de arte, de um coletivo chamado Arte e Linguagem, um coletivo que se formou nos anos 60, que teve muitas pessoas em diferentes momentos. Essa imagem de 1972 é uma chamada Index 01, que foi apresentada na documenta de Kassel, na quinta documenta de Kassel, no ano 72. Naquele momento, a Art and Language tinha um número bastante grande de membros, de participantes, de colaboradores. Tinha, acho que, 7, 8, 9. Art and Language foi, durante os anos 60 e começo dos 70, uma revista. Uma revista onde se escrevia sobre arte, onde pessoas que eram artistas escreviam sobre arte. E que, para essa ocasião, que a exposição foram convidados, construíram um arquivo com fichas que continham os artigos dessa revista que eles tinham escrito sobre arte. E dá para passar para a seguinte imagem. Essas, dá para um pouco melhor na seguinte imagem, como se abre a ficha e como se abre o arquivo, sai uma ficha e tinha um sistema de referências onde se criava uma catalogação, indexação dos materiais que estavam dentro dos arquivos. Dá para passar para a seguinte imagem? Aqui, já o título da peça, Index, traz uma indexicalidade que questiona essa prioridade, essa primacia da experiência direta. Todo nessa peça de Art and Language se refere a um exterior que é um discurso sobre e um discurso sobre outra coisa. A referencialidade é constante na peça. Então, o sistema de exposição da peça se refere também a um jeito estabelecido, em princípio neutro, mas não tanto, um estilo neutro arquivístico que determina a linguagem da arte e a experiência dessa arte. A familiaridade com esse sistema é o que nos faz reconhecer esse sistema como neutro. Se você não tem familiaridade com esse sistema, não vai reconhecer esse sistema como neutro. Mas, além disso, ou independentemente disso, tudo nessa peça está falando das condições que fazem possível entender a arte como arte. Tanto a arte modernista, essa arte modernista que da qual estava falando no começo, que é uma arte que rejeita e se propõe como o centro da experiência estética, mas também a arte que eles fazem, que é um sistema que fala disso, questiona isso, mas apresenta como uma experiência estética também, mas outro tipo de experiência. Então, o que se vê aqui que nos sistemas de apresentação expositiva, já nos anos 70, mas também acho que dá para identificar outros momentos onde isso acontece, essa suposta centralidade da experiência e a introdução de estratégias onde o que se apresenta não é o que tem prioridade, mas o que se apresenta está lá para trazer algo que não está lá, é algo que entra no sistema expositivo, que entra no sistema curatorial. Agora vou passar para a seguinte imagem, que é uma experiência curatorial que a gente fez no museu recentemente, no ano 2023, na ocasião do aniversário do museu. O MAN cumpriu 75 anos de sua fundação.
E a gente decidiu fazer uma exposição que pensasse nessa data, não? Que não tanto celebrar, mas que marcasse um ponto de reflexão do que esse era ou é. E voltando à narrativa do começo, uma coisa muito comum, ou muito automática talvez, é que o museu é feito pela sua coleção. A história da arte é uma história em evolução, é uma história com ausências, com, com hierarquias, com áreas não identificadas, áreas ignoradas, mas uma história que conta seu percurso como um percurso de diferença. Né? Esse percurso de diferença se registra por meio de um processo de coleção. O museu, hoje, ainda é essa instituição que tem um acervo. E o Museu de Arte é um museu que tem um acervo de arte moderna, contemporânea. De fato, o Museu de Arte Moderna, em comparação com outros museus que, em princípio, param de colecionar porque os tempos aos quais se referem pararam ou acabaram, o Museu de Arte Moderna não para com o final da modernidade, se acabou, talvez, continuam com esse presente de arte contemporânea. Então, é um processo de construção de coleção que não prevê sua finalização. Então, ao tentar contar essa história, a gente, na equipe do museu, pensou, a gente pode contar essa história por meio das obras que a gente tem. Mas, de fato, o museu não é só o que o museu é responsável por cuidar, em termos de objetos. Em termos de objetos que têm essa experiência especial. Mas também o museu é responsável por cuidar aquilo que o museu fez. Porque talvez o museu, e essa foi a proposta especulativa, ou a tese que a gente queria exercitar nesse processo, o museu é o que o museu fez. E o que o museu não fez também. O museu tem seus vazios, seus pontos de não reconhecimento, suas omissões e tem suas intervenções. Então a gente decidiu fazer uma exposição onde 250 obras do acervo estivessem acompanhadas isso foi uma coincidência, mas 250 itens do arquivo documental do museu. A gente não procurou ter uma equivalência em números, mas resultou desse jeito. Então, dá para mostrar a próxima imagem, mas todas elas mostram um pouquinho o mesmo. A exposição estava construída na combinação de obras com uns acrílicos que incluíam neles facsímiles de documentos do arquivo, documentos que se referiam a produções, publicações, cartazes, textos, imagens que falavam do que o museu tinha feito, ou coisas que falavam desde fora da imprensa do que o museu tinha não tinha feito e como. Então, a experiência da obra de arte, que é uma experiência presencial, estava acompanhada por um processo onde um documento, um facsímile de documento, a gente perdia materialidade, vou voltar isso um pouco, perdia materialidade original, mas a gente tinha o arquivo de documento que se referia a uma coisa que não era mais experimentável. A experiência da obra é possível, a experiência daquele momento não é mais, mas o documento a se conectar com um contexto que questiona essa primacia da experiência da obra, porque a obra ganha uma dimensão contextual por meio dessa referência que o arquivo traz. Aqui temos uma secção que era sobre as produções de design do museu, e na próxima imagem temos uma secção que falava sobre o incêndio do ano 78, no MAN, que destruiu a metade do acervo, a biblioteca completa, e danificou o bloco expositivo inteiro. E que foi um entusiasmo na
construção histórica e ideológica do museu. Então, aqui tem à direita uma relação muito automática, mas ali tem uma capa de revista da escultura de Brancusi, queimada, com a cor quase preta, de fato, com marcas que depois foram restauradas, eliminadas, com a obra que está à esquerda. De fato, se você olha para a obra com cuidado, você vai perceber que tem marcas lá que são o resultado daquele evento. E essa imagem acompanha narrativas que nos contam como o museu era considerado ou como as pessoas que estavam no entorno do museu, tanto profissionais como não, queriam que o museu voltasse a ser. Então, de novo aqui, uma obra dos artistas modernistas mais, talvez, celebrados, Brancusi, canônicos, onde a experiência dela é uma experiência de suspensão, de suspensão da realidade do mundo, é essa relação do sujeito contempla com o objeto que é contemplado, é acompanhada de toda uma narrativa que fala dessa biografia da obra, mas que através dela fala de uma biografia do museu e que ajuda a entender por que esse museu está lá e por que essa obra tem que ser entendida de mais jeitos que dos jeitos que talvez a literatura nos conta. Alguns meses depois, ou de fato durante aquela exposição, a gente começou a trabalhar com um projeto com o Instituto Burle Marx, e podemos passar para a próxima imagem. E era um projeto que se aproximou, a gente tinha uma relação, um museu que tem jardins de Burle Marx, um museu que está num parque concebido por Burle Marx junto com Afonso Reggi e outras pessoas, Afonso Reggi, arquiteto do museu, e também tem conexões, colaborações, de relações de amizade, de trabalho com o Instituto, mas chegou essa proposta de trabalharmos juntos em uma exposição e a gente aceitou assim, imediatamente, porque o Lemar é uma figura fundamental para entender a cultura, a arte do Brasil, província, e a entender movimentos que a gente está tentando articular hoje, mas que ele e os colaboradores dele articularam já nos anos 60, 70, 80. Mas o desafio é interessante porque o Instituto Burle Marx é responsável pelos projetos de paisagismo de Burle Marx. E tem no acervo algumas obras, que seriam obras de arte que qualificam como essas obras de experiência estética. Mas, em princípio, o que tem são documentos que são eminentemente referenciais. Os documentos se referem a algo que não é experimentado por meio dos documentos. A experiência do trabalho de Burle Marx, desse trabalho de paisagismo, é a praça, o jardim, o parque. Então, a gente estava fazendo no Museu de Arte uma exposição sobre com materiais que se referem a uma experiência que não pode acontecer no museu. E essa dinâmica foi a que construiu toda a discussão curatorial, a arquitetura e o processo pedagógico, educativo e de mediação. E a gente quis incorporar isso explicitamente, mas também subvertê-lo por meio de algumas estratégias. Em primeiro lugar, podemos passar para a próxima imagem, a gente decidiu fazer um sistema onde dispositivo que se refere a algumas criações do Burle Marx. A gente mimetiza estratégias de construção do espaço dele nos parques, nos jardins dele. Mimetiza para pensar que o cuidado com a experiência física de estar num parque poderia ser traduzido também à experiência de estar no museu, vendo os projetos desenhados, às vezes construídos, às vezes não, por eles, os colaboradores.
as grandes mesas, não são mesas, são vitrines com inclinação que podem remeter também a mesas de trabalho da arquitetura. As mesas onde esse tipo de plantas, de planos, seriam trabalhados. O material das mesas é também material de prancheta. Tem essas coisas que a gente não fala hoje, às vezes podem parecer algumas um pouco imediatas. A gente pensa que às vezes são coisas que se percebem ou não se percebem. Depende, de novo, com o sistema de arquivo de Art and Language, depende da familiaridade que você tenha com certos materiais, processos, estruturas de trabalho. A gente pensou que os materiais de referência, que são as plantas, poderiam estar nessas vitrines para ser examinadas de um jeito que não simplesmente assimila elas como obras de arte na parede, mas como materiais de trabalho, mas às vezes também poderiam na parede. Vamos ver a seguinte imagem. Então, essa falta de consistência ou essa liberdade em fazer a seguinte imagem que tem mais foto, a imagem do que aconteceu. A gente pensou que isso poderia nos ajudar a pensar no estado, talvez, ou no caráter ambivalente desses documentos, porque a prática de Burle Marx, sua aproximação à sua própria figura, complica um pouco esse processo da oposição, simples que eu iniciei, com a qual iniciei a conversa, que é essa distinção entre arte, projeto de arte e documento. Que Burle Marx se considerava um artista, não se considerava um paisagista, era um artista que fazia várias coisas, e entre elas pintava, mas não sempre, mas quando ele trabalhava nos processos de construção dos documentos que que levariam à construção de um espaço público, ou um jardim privado, ou um parque, ele tinha uma vontade estética também. Conseguimos passar os slides? Aqui dá para ver essas mesas que são também vitrines, que são lugares para sentar também. Podemos ver a seguinte também. Aqui está um pouco melhor. Pablo. Muitos desses. Sim. Oi, Pablo. Desculpa te interromper, mas a gente tem que se encaminhar para o final. Mais 5 minutos. Perfeito. Estou terminando. Então, o que temos aqui é uma série de produções que são, em princípio, projetos técnicos que ajudam a visualizar algo que vai ser construído fora, uma realidade outra, mas que, pela decisão do Burle Marx, artista paisagista, tem uma vontade que vai além de questões puramente técnicas. E isso também facilita o trabalho de construir exposição. E nos faz também pensar, ou a gente pensava que isso seria possível, na comparação entre esses tipos de produções. Vamos passar um pouco para a seguinte imagem e para a outra imagem. Por exemplo, nessas peças que estão na parede, que são visualizações de biomas realizadas pela nossa equipe, onde o que se tem lá não é uma descrição técnica, mas é uma imaginação de um processo ou de um contexto construído, mas que pelo detalhe técnico, pelo investimento em uma especificidade de linguagem, poderiam funcionar facilmente como obras de arte. Igual as obras de arte que estão à direita, que são obras de Rosana Paulini, e que a gente decidiu introduzir na exposição também exercício de questionamento de
de que tipo de experiência era possível nessa exposição. A gente convidou 6 artistas para fazer ou emprestar obras que poderiam nos ajudar a experimentar questões que poderiam ser experimentadas nos espaços criados por Problemax. Questões sensoriais, questões de ocupação de corpos, de quais corpos dos espaços, questões de movimento, questões de ecologia, questões de biodiversidade, questões de sustentabilidade e outras. Os artistas foram Luiz Zerbini, Rosana Paulino, Mario Lopes, João Modé, Yacuná Tussá e Maria Leite. Eu queria passar para as dois últimos slides, vamos passar um pouco mais rápido, porque tem outro assunto a mais, que é o assunto de conclusão. Mais uma, por favor. E mais outro. De novo, o fato que a gente estava no museu, que tem jardins de Problemas e que está num parque no qual Problemas é responsável pelo paisagismo, não nos pareceu suficiente. A possibilidade de ver Burle Marx pela janela e estar no parque de Burle Marx, e estar no parque antes e depois da exposição, era importante, mas pensamos que talvez a gente poderia também trazer essa experiência para o interior. Então, que a referência ao exterior estivesse acompanhada por uma fuga, ou uma fuga do contrário, uma inserção, ou uma entrada talvez não autorizada do exterior para o interior, talvez com desordem. E a gente construiu, ou convidou João Modé a fazer uma peça que se chama Land, Terra, que trouxe um jardim de plantas para dentro do museu, para fora do museu, e que abraçasse de fato, podemos passar para a próxima imagem, que é a última, abraçasse essa escada modernista do prédio. E também, de algum jeito, questionando essa relação entre espaço construído e espaço orgânico, que era talvez, espaço construído modernista, espaço orgânico, que era talvez dos fundamentos da prática de Burle Marx. Então, tudo isso, todos os elementos que pensamos que nos ajudariam a pensar essa relação entre experiência e referência que esse arquivo do Instituto Burle Marx nos propõe como um problema, como um desafio e como uma fonte de pensamento para o futuro. Eu paro aqui. Poxa, Pablo. Poxa, obrigada, viu? Muito rico. Imaginei mesmo que a gente fosse ter uma apresentação que suscitasse muitas discussões, né? Então, trazer esse âmbito conceitual relacionado com as experiências e com as práticas é muito enriquecedor. Aí te agradeço pela apresentação e vou passar a palavra agora para o Leno, que vai seguir com o nosso encontro hoje. Boa noite todas, todos, todes. Espero que me escutem bem, senão só sinalizar algum pelo chat que a gente dá um jeito por aqui. Como já me apresentaram formalmente, eu vou seguir para a introdução da autodescrição. Eu sou um homem branco, com barba, estou vestido com uma camisa de botão e um terno cinza. Eu estou no hall de entrada da Fundação Bienal de São Paulo. Aqui atrás de mim, em homenagem ao Instituto Burle Marx, hoje eu mediei uma linha de paisagismo e uma linha de acervo histórico, que são os cartazes de todas as edições da exposição bienal. Além disso, bom, sou pesquisador, curador e trabalho especificamente com acervos, sobretudo voltado para os campos da museologia, biblioteconomia e arquivologia, mas não só, também com uma atuação bastante específica voltada para o campo das coleções midiáticas, científicas e tecnológicas. E por conta disso, vou apresentar para vocês
alguns experimentos, alguns projetos e programas que integram essa prática de pesquisa científica e cultural a partir de acervos de conhecimento e informação. É um triângulo composto pelas ciências da comunicação, pelas ciências da informação e pelas ciências da computação. Esse processo da transformação digital do patrimônio, história e memória é exatamente o campo de atuação ao qual eu me dedico já há pelo menos uma década, e a partir dos experimentos, né, nessa seara, ficou muito claro que há uma transformação em curso, uma metamorfose na recepção pública e na expansão do acesso às bases de conhecimento, e a qualificação dos metadados presentes nessas coleções museológicas, biblioteconômicas e arquivísticas nos colocam à frente de um processo que parece ser irreversível, de aprofundamento da relação entre a recepção humano e máquina. E, por conta disso, ferramentas que muito recentemente têm dominado aí os meios de comunicação, como a inteligência artificial, têm revelado a relevância desse campo específico, que, inclusive para a CAPES, né, para a nossa agência de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, se torna um campo unificado. Hoje, as ciências da comunicação e da informação já estão integradas nesse âmbito, e esse processo, para quem trabalha nas instituições de memória, história e patrimônio, já vem acontecendo há décadas, né? Desde a transição das bases de dados documentais para as bases de dados informacionais, coisa que acontece desde a década de 90, o que, né, pasmem, já vai fazer quase 50 anos, né? Pelo menos 30 anos já se passaram nesse fenômeno, e que para processos sociais que envolvem desenvolvimentos de ciência e tecnologia é um arco temporal gigantesco, na verdade. Sabemos, né, ao longo dos últimos anos, o quanto a telemática se imbricou com a nossa existência. Estamos agora mesmo, né, eu estou falando de São Paulo, o Pablo e a Maria do Rio de Janeiro, tem gente, imagino, de várias regiões do país, inclusive, eventualmente, desde outros países, em linha, e essa é uma prática que a gente desenvolve no nosso cotidiano, utilizando os nossos aparatos técnicos, né, as nossas extensões protéticas. Inclusive, alguns textos da década de 80 já falavam desses conglomerados de informação como córtex cerebrais expandidos, e hoje a gente nota a realidade disso, né? Duvido que alguém aqui lembre os números de telefone dos seus familiares e amigos, por mais próximos que sejam, a não ser que sejam números muito antigos. E isso demarca, né, numa praxis cotidiana, no dia a dia mesmo, como temos nos relacionado com os dispositivos técnicos, com respeito à nossa forma de fruição dos conhecimentos e sabedorias, por vezes antigos, históricos, né, datados, inclusive, pré-humanidade. E esse contexto que emerge desse cenário tende a se aprofundar e, inclusive, se qualificar de maneira mais condensada, e estamos começando a ver, por exemplo, com descobertas de grandes cidades abaixo da floresta amazônica, a partir da capacidade de trabalhar com raios lasers. Temos visto traduções feitas de papiros incendiados em cidades da antiga Roma, que estão sendo lidos a partir de ressonância magnética. Descobertas, por exemplo, do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, após trágico incêndio, a partir do resgate informacional de suas coleções, sobretudo no contexto de história natural, de requalificações das suas coleções, entendimento de procedências e processos muito relevantes para contextos como o da decolonialidade, né, fortemente empreendidos hoje pelo Sul Global, pela América Latina, África e Ásia, sobretudo, com relação a coleções imperiais. Isso tudo está em plena reviravolta, com relação e, sobretudo, tendo como cerne o processo da transformação digital e, obviamente, a experiência do fruidor, né, do espectador, do usuário,
tem se modificado da mesma maneira como as instituições enunciadoras já também se preocupam com práticas midiáticas ou híbridas, tais como a que a gente está desenvolvendo aqui. Então, dado esse preâmbulo, eu vou pedir para a produção, obrigado, Maicon, para começar a passar alguns projetos. O Pablo e eu combinamos dele fazer uma introdução, uma primeira parte, o primeiro tempo desse jogo, do nosso diálogo, trazendo o contexto expositivo e a relação entre obra material e obra medial, né, o seu contexto informacional emergente, e eu propus ter um enfoque menos histórico, menos teórico e mais tecnológico-metodológico. Desculpe se eu estou falando muito rápido, interpretação em Libras, obrigado pelos esforços, vou tentar ir com mais calma, porque o vocabulário às vezes é bem específico, mas a proposta, gente, é que a gente navegue aqui por alguns programas e projetos que foram empreendidos ao longo dos últimos anos, que eu tive a alegria de participar, projetos de curadoria da informação, que trabalharam com uma miríade de coleções de fundos culturais, artísticos, científicos, tecnológicos, históricos, educacionais, e esses programas têm uma série de conteúdos que eu acho que podem ser muito úteis para quem tiver interesse ou quem trabalhar em instituições que estão passando, né, por essa reprogramação. E, nesse sentido, eu uso a palavra programação propositalmente, né? Essa forma de repensar nossas atividades, porque, até de certa maneira, contrapondo uma perspectiva colocada pelo Lafuente, eu venho de um estado, né, sou do Piauí, em que o acesso às coleções era muito difícil e muito rarefeito. Por mais que a gente tenha uma das coleções mais importantes do continente americano, na Serra da Capivara, no Museu do Homem Americano, não existia até pouco tempo nenhum museu no estado. Recentemente temos a felicidade de falar que temos o Museu do Piauí e o Museu do Mar, que é um museu em Parnaíba, no Delta do Parnaíba. E o resumo dessa ópera é que eu tive uma formação muito embasada no acesso via digital. E por conta dessa multiplicidade, desse arvoramento da minha forma de empreender uma relação dialógica com as coleções, sobretudo por conta da natureza metodológica híbrida, através da qual eu comecei a me relacionar com os conjuntos de conhecimento, né, os conjuntos universos, né, que desde a década de 90, quando a internet chegou no Brasil e também até a minha casa, eu comecei a empreender essas interrelações, essa compreensão de que os acervos eram acervos comunicacionais, que a memória dos processos expositivos, dos processos educativos, estava também sendo consolidada em rede, em colaboração com a fruição pública, constituindo novas coleções, que inclusive são coleções, como eu citei ao começo da fala, coleções midiáticas, que são metodologias históricas do processo das civilizações tecnopolíticas contemporâneas. Ou seja, o planeta inteiro, inclusive nós agora mesmo estamos nos mediando. E o que acontece aqui poderia ter sido uma aula gravada, que nós teríamos uma VHS, quem sabe, uma mini DV, um CD, um DVD, tudo isso já caiu no processo da obsolescência programada, dos suportes midiáticos, e a memória digital, né, criada sobretudo no processo da abertura do século XXI, está em franca decadência. A gente está perdendo cada vez mais as estruturas de conhecimento que a gente produz. Então, desde o começo da minha relação com as instituições de memória, história e patrimônio, ficou muito claro que o espaço físico não era o bastante e, sobretudo, me excluía, né, individualmente desse acesso. Por isso, para mim, falar de democratização do acesso é falar de abrangência, de capilaridade e de expansão da capacidade de interlocução. E, para isso, as plataformas digitais, para o bem e para o mal, funcionam muito bem.
Então, alguns dos projetos que eu vou mostrar, vou pedir para o Michael para a gente descer um pouco nessa página. Esse é o primeiro, um projeto internacional que foi desenvolvido entre 3 continentes, né, América do Sul, África e Ásia. No Brasil, a gente chamou de Abre-te Código, mas nos outros continentes tiveram outros nomes e outros enfoques. Aqui tem um menu inicial, se você colocar Abre-te Código, foi um programa financiado pelo Goethe Institut e pela Biblioteca Nacional Digital Alemã. Se você clicar em qualquer um desses quadradinhos aí, vocês vão ter uma série de conteúdos gratuitos e livres, com videoaulas, documentos normativos técnicos, orientações para procedimentos de implementação, de mais de 20 instituições. Eu pedi até para o Michael seguir um pouco no pergaminho aí, para vocês verem alguns dos parceiros. Tem um catálogo de quase 500 páginas, que está em acesso gratuito, tanto em PDF como em e-book. E pode seguir, Michael, pode ir girando aí, que eu vou comentando enquanto o pessoal visualiza. As instituições como Creative Commons, Wikimedia, ICON, fora as 3 pilares no Brasil, né, a Fundação Itaú, o Instituto Moreira Salles e a Fundação Bienal de São Paulo. Foi assim que eu entrei em contato com a profundidade de dados dessa grande base aberta com open source, na qual a gente trabalha aqui hoje. E eu recomendo muito esse projeto. Ele foi um hackathon. A gente teve a alegria de poder enviar 2 estudantes para um intercâmbio na Biblioteca Nacional Digital Alemã, e fora isso, houve uma tutoria específica de capacitação técnica. A gente teve mais de 300 pessoas entre Brasil, Moçambique e Angola, que a gente acabou cobrindo uma área lusófona também da África, trabalhando em projetos de aplicativos, interfaces, websites para a extroversão e interlocução desses acervos. Pode seguir, Michael, pode ir rolando mesmo enquanto eu falo. E as instituições, como vocês vão ver várias, aí, Instituto de Tecnologia e Sociedade, Instituto de Ciência, Científico de Informação Científica e Tecnológica da Fiocruz, Preta Lab, Internet Lab, todo mundo fez lives que estão também disponibilizadas, e esses são alguns dos acervos. Por exemplo, eu vou usar o Instituto de Estudos Brasileiros, cujo acervo fundacionou, né, foi a base para o desenvolvimento de um aplicativo. O acervo era de cordéis digitalizados, e o aplicativo que foi desenvolvido por uma das equipes se dedicou a fazer um aplicativo de poesia falada, de slam, voltado para professores de ensino fundamental e médio. Então, para vocês entenderem do que a gente está falando aqui, o objetivo de transformar arquivos, acervos e coleções em bases de conhecimento é fundamentar a nossa relação com os processos educacionais, com os processos territoriais, com os processos comunitários. E dá a ver a capacidade também da interação dessas populações e comunidades e contextos na produção dessa informação. Então, é de fato dialógico, no sentido de que a gente enuncia e também escuta as respostas e é capaz de integrar, coisa que as exposições físicas e as visitações, mesmo as mediações presenciais, têm muita dificuldade de arregimentar. Então, são as oportunidades que o processo da transformação digital traz para as modificações dos fenômenos de relação social. Eu vou pedir só para o Michael clicar no catálogo, para a gente só mostrar um pouco da produção intelectual, científica, metodológica que foi compartilhada, para vocês terem ideia, falando do texto que Ana Luísa Matos, gerente, né, do Arquivo Histórico Van Desvevo, que me precedeu, que fez durante 15 anos um trabalho maravilhoso aqui dentro. Um dos textos é um comparativo entre softwares open source, ou seja, programas de código aberto, para implementação em instituições que não têm verba para a contratação de programas e softwares fechados. Michael, eu vou pedir para você passar um pouquinho aí bem lentamente pelas páginas do sumário, só para o pessoal ver um pouco. Todas essas imagens são do Arquivo Nacional, são imagens disponibilizadas como domínio público, inclusive uma das aulas é do Sérgio Branco, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, e um dos textos aqui em legislação, o domínio público no direito autoral,
foi sobre como usar imagens históricas que estão sob domínio público, e foi feito todo um trabalho de experimentação visual com essas imagens. E esse catálogo está disponível, por favor, repliquem. É uma grande confluência de conhecimentos da transformação digital, ainda pré-pandemia. Imagino o tanto que a gente foi além com esse fenômeno. Então, produção, Michael, vou passar para o próximo projeto, para a gente já se encaminhar aqui. Quem sabe eu vou ter até que pular algum deles, pelo tempo. Uma vou seguir direto aqui para a Fundação Bienal de São Paulo. Conhecendo a base de dados e a qualificação informacional, o uso do software livre e a consolidação do acesso público com informações abertas, gratuidade, mesmo nas imagens de alta resolução, eu me aproximei muito do processo da digitalização e da informacionalização desse acervo histórico, que cumpre 70 anos no ano que vem. Eu vou até pedir para a gente sair do vídeo, Michael, e entrar um pouco na página da própria Fundação Bienal, para o pessoal ver um pouco sobre a partir das informações, e vou te pedir para clicar nesse acesse agora o banco de dados para uma nova aba, para a gente mostrar a cara do banco. Esse banco, ele certamente é uma das massas de informação qualificadas e interrelacionadas. A gente usa um software livre chamado Collective Access, né, acesso coletivo, e temos o maior prazer, estamos empreendendo a abertura de um laboratório experimental de transformação digital que visa a capacitação e formação de profissionais. Acabamos de abrir uma seleção para 10 vagas de estágio, para os 5 eixos de trabalho, mas a gente vai fazer uma capacitação a partir de cooperações técnicas, com, primeiro, arquivos históricos municipal, arquivo público estadual e arquivo nacional. Isso já está em curso, a gente está digitalizando, informacionalizando acervos dessas instituições como práticas educacionais, mas também uma série de instituições, primeiro no âmbito local. Então, temos trabalhado na capacitação de equipes para o uso e a implementação dos Collective Access, especificamente desse software livre, que é usado no Museu Universitário de Arte Contemporânea da Universidade Nacional Autônoma do México, no Museu da Solidariedade Salvador Allende, no Chile, na Biblioteca Municipal de Nova York, para vocês terem ideia de como que esse software já está sendo aproveitado por muitas instituições públicas, sobretudo. E essa base de dados é um dos trabalhos que a gente desenvolveu. Todo o código e a programação para a estruturação dessa base também estão disponibilizados gratuitamente no GitHub. E a capacidade desse software é a inter-relação entre diferentes coleções. Então, você é capaz de formar redes de informação. E isso é muito importante para uma pesquisa qualificada. E a gente está, inclusive, agora trabalhando na estruturação de bolsas de pesquisa e residências digitais para pesquisa e investigação internacional colaborativa. Para mim, fica claro... Diga, Maria, 5 minutinhos. Desculpa, 5 minutinhos para a gente encerrar. Perfeito. Então, eu vou até seguir nesse exemplo, Michael. A gente nem precisa necessariamente passar por todos. Vou pedir para você abrir em seguida aquele vídeo do Itaú Cultural sobre um outro exemplo, que a ideia é falar, primeiro falei do Abre de Código como uma rede interinstitucional, mais focada em lei geral de proteção de dados, direitos autorais, problemas jurídicos, financeiros, administrativos, desse tipo de transformação digital. Dei um exemplo agora do arquivo da Fundação Bienal, que é um exemplo de plataforma de pesquisa, de estruturação de metadados qualificados para a implementação de projetos educacionais, e vou fechar com um vídeo sobre uma outra tipologia, que é uma coleção de obras de arte. Uma coleção de arte e tecnologia da Fundação Itaú Cultural, que a gente itinera há alguns anos. A última, vou pedir para o Michael ir passando para os recortes em que tem algumas imagens das obras, para vocês não ficarem só me vendo duplicado aqui. Esse é um vídeo que está disponibilizado pela Pinacoteca do Estado do Ceará. É uma videoaula e uma visita mediada híbrida dessa coleção. Vocês estão vendo, por exemplo, agora uma obra do Arthur Plaza e diversas dinâmicas de fruição
pública material e suas relações com a coleção de arte como uma base, uma plataforma de desenvolvimento e pesquisa. A coleção do Itaú Cultural de Arte e Tecnologia é um arco temporal da arte e tecnologia na América Latina. Está aí o Palatinic como um dos primeiros exemplos do que é uma arte técnica tecnológica, ainda analógica, para a gente também dar um passo atrás e entender que tecnologia não se trata da cultura digital, né? Se a gente for pensar na diferença entre o paleolítico e o neolítico, é a qualificação de uma ferramenta, né? A pedra polida que passa a ser uma pedra lascada, ou seja, mais afiada. Então, costumo pensar o digital como um afiamento do nosso processo tecnológico contemporâneo. E, por exemplo, obras da Regina Silveira, que já trabalhava na década de 90 com interatividade, obras de Raquel Kogan, que trabalhavam com a questão da informacionalidade e da datificação. Então, é um breve histórico que, inclusive, pode ser referenciado, como é o caso desse partido curatorial específico, que se debruçava sobre a relação entre humanidades, tecnologias e naturezas. Por isso também quis trazer para a nossa fala de hoje, que pensava, Eduardo Kac com a Coelha Alba, pensava a relação da materialidade da tecnologia e o extrativismo e as formas contemporâneas de destruição do processo ambiental com um objetivo específico de conformação de tecnologias baseadas no silício, no nióbio, né, e toda essa estrutura de uma tecnologia fria, dura. E essa coleção, na verdade, hoje a gente trabalha como uma escola. Cada código que se torna obsoleto, cada peça que se encontra mais, né, no tempo contemporâneo, tem toda uma conformação de pesquisa. Acho que travou aqui, né? Não sei se vocês estão me escutando, eu me vi parado, por isso eu tirei a câmera. Vocês estavam me vendo normal? Você está conseguindo escutar a gente? Deu um corte aqui. Agora eu voltei e vou encerrar então para passar a palavra. Só pensando que as coleções de arte, mesmo materiais, elas são também espaços para o desenvolvimento de novas tecnologias e, sobretudo, para a educação pública de novas gerações com relação à historicidade, à arqueologia desses meios. E é mais uma forma de pensar a própria materialidade como um arquivo dos processos informacionais, comunicacionais e tecnológicos. Então, queria fazer esse sobrevoo com vocês, voltar agora a palavra à mesa, para a gente conversar sobre essas perspectivas que nunca são divergentes, né? A gente, na verdade, está colocando camadas dentro do mesmo fenômeno, e agradecer pelo convite do Instituto Burle Marx, que é sempre um exemplo de extroversão dos arquivos e está na ponta aí da digitalização, né? Pelo menos que a gente está em contato desde o começo desse processo. Parabenizar vocês por terem já se direcionado para essa abordagem desde o início da fundação do Instituto. Não deixar para daqui a 20 anos pensar sobre isso, que tem uma geração nativa digital que nem está chegando, que já chegou e que precisa ter formas de interlocução, e certamente esse vai ser um meio para alcançá-los. Obrigada, Leno. Nossa, maravilhoso, gente. Acho que trazer muitas possibilidades de discussão, muitos deslocamentos para a gente abrir agora para debate, né? Eu acho que tem algumas perguntas que já foram feitas, mas também fiquem à vontade, quem quiser fazer mais perguntas, agora é a hora. Eu vou lendo e aí acho que algumas já são mais direcionadas, mas fiquem à vontade também para completar e responder. Mas ainda no período na hora que o Pablo estava falando, veio uma pergunta da Lidiane Nunes. As plantas baixas e os esboços não seriam obras de arte, mas a pintura e as plantas humanizadas poderiam ser consideradas arte? O que é arte, não é arte? Na discussão acadêmica, às vezes interessante, às vezes é um jogo sem... É um jogo mesmo. É um jogo que envolve
questões de privilégio, envolve questões de dinheiro. Então, tudo isso, assim, você, eu, quem decida. É interessante pensar, talvez, Burle Marx, imaginar como que ele classificava as coisas que ele fazia. Talvez, e aí não sei o suficiente, aí acho que talvez havia uma diferença, assim, para ele entre uma coisa e outra. Porque também ele deu uma destinação diferente a uma outra. O que não quer dizer que seja uma menos importante que a outra. Ele fazia várias coisas, fazia desenho, por exemplo, de joias, fazia os desenhos para projetos, fazia os projetos, fazia as pinturas e umas... Então, ele entendo que entendia para qual circuito, qual contexto de circulação a coisa estava destinada. Então, aí tem já uma definição. O que não quer dizer, como eu falei, que uma coisa seja menos interessante, tenha menos potencial, ou seja mais fácil ou difícil de ativar em um momento específico que outro. Só que não respondi de uma volta meio retórica, mas isso que é interessante, sabe? Porque afinal essa discussão da arte, não arte, oculta perguntas mais interessantes, que é como uma coisa pode ser ativada, como uma coisa pode funcionar ou não pode funcionar, o que essa coisa pode fazer. Talvez uma pergunta mais interessante. Tento experimentar um pouco nisso, como diferentes coisas ou coisas que estão em categorias diferentes podem ser ativadas de jeitos diversos também. Tentar puxar as coisas para um lugar que sai desse regime classificatório que é específico para é historicamente específico, é filosoficamente, culturalmente específico, e que talvez daqui a essas discussões tecnológicas que nós estamos trazendo nos fazem ver que daqui a 20 anos a gente pode estar discutindo uma construção ontológica totalmente diferente. Porque, de fato, a construção ontológica sobre a arte que domina nosso discurso hoje talvez esteja iniciada no final do século XIX com a obra de Schiller, por exemplo. Não é tão velha, sabe? É bem recente. E é o resultado de uma construção, um sistema de produção, um sistema de produção de vida, de economia e de cultura e de objetos. Né? Se isso muda, a gente vai mudar nossas definições do que a gente... Ou das palavras. A palavra não vai significar aumento. Faz sentido isso? Sentido sempre faz, Pablo. A gente vai construindo, né? Eu acho que pela primeira vez eu gostaria só de complementar, vou sair do lugar de mediadora, mas trazendo um ponto também, que na exposição do Burle Marx que foi feito no MAN, haviam croquis também expostos, né? Então a dimensão também de como ele categorizava a dimensão de quanto aqueles objetos tornam-se acervo dentro de uma condição arquivística e dentro de um lugar tipográfico, né? E aí também a condição desse acervo quando ele passa por um processo de extroversão, que aí eu já puxo a outra pergunta, que é mais direcionada para o Leno, que eu confesso que eu nem sei muito ler essa pergunta. Que ela, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário do Eduardo Lins. O esgarçamento dos ecossistemas, corremos contra o tempo. E convém lembrar da capacidade de suporte do meio. Ele deixa esse comentário aqui para a gente num lugar poético. Exatamente isso. Assim, o grupo Acervo Digitais, que acaba que eu não tive tempo para mostrar, vou até sugerir para vocês colocarem Acervo Digitais, FAPESP, USP, é um grupo de pesquisa nacional que está embasado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, onde a gente desenvolve pesquisa de pós-doutoramento em várias frentes, e uma delas é exatamente essa que eu comentei a partir
utilizando a coleção de arte e tecnologia do Itaú Cultural como um objeto, essa coleção de arte e tecnologia tem circulado biomas diferentes, né? Nós já levamos ao Cerrado, a Zona da Mata Mineira e agora ao Sertão e Caatinga nordestinos, e a ideia é sempre não só ativar processos de pesquisa, desenvolvimento artístico e programas educacionais em território, como, sobretudo, pensar as relações entre as materialidades técnicas e as materialidades ambientais desses contextos. Um dos pesquisadores, Eduardo Costa, atualmente gestor, à frente da gestão do arquivo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, tem se dedicado, junto com a Gisele Beigman, também coordenadora do grupo de pesquisa, ao desenvolvimento dessa identificação do quanto a estrutura tecnológica, telemática, que utilizamos hoje para absolutamente tudo nas nossas vidas, o quanto e por quanto tempo a incidência natural desses processos artificiais, né, no campo do desenvolvimento ambiental. É de público e notória experiência coletiva que estamos atravessando, né, ou já atravessamos, demarcações de pontos de não retorno com relação a cataclisma climático, e isso, obviamente, está fortemente presente, sobretudo na ideia dos data centers, né, dos centros de informação que fazem uso avassalador de energia elétrica e para os quais há todo um processo de exploração extrativista, né, de contextos territoriais. Não, nada diferente do que já é uma planta de consumo, de produção para o consumo de carne, ou de uma indústria de beneficiamento mineral, mas é claro que a gente está colocando camadas muito específicas, né, e cujo potencial destrutivo são ainda mais, né, profundos do que esses processos anteriores. Isso tudo para te dizer que, sim, é preciso pensar a tecnologia à luz da sua materialidade e, sobretudo, entender que a materialidade está embasada nos processos logísticos da nossa vida em sociedade avançada, se a gente, né, quiser continuar a usar esses termos autocelebratórios, mas é por isso que eu quis colocar essa pitada no final e dizer que o grupo de pesquisa Acervos Digitais também se dedica a essa investigação, que não é uma investigação que é recente e a problemática tampouco está relacionada somente com as tecnologias de informação e comunicação, mas é mais uma pesada, né, interface desse processo que nós precisamos repensar conjuntamente com as demais, né? Então, uma das formas de enfrentar esse problema é concebê-lo junto com as nossas práticas na ponta, né? É não esquecer que para o chip do seu celular precisou muita comunidade ser desterritorializada, muitas migrações de matéria-prima entre continentes, muito navio queimando petróleo, muito avião jogando, né, fumaça na CO2 na camada de ozônio, do que ainda existe. Não é diferente de outros processos para a nossa vida cotidiana, mas certamente com a exponencialidade da nossa relação com os aparatos tecnocientíficos, isso vai cada vez mais ter um peso, tanto que a gente chama de Revolução Industrial 3.0, né, ligando isso às indústrias de carvão. Boas considerações, né? E queria ler aqui uma consideração da Isabela Ono, que ela comenta, muito pertinente as colocações do Leno, democratizar informações, como usar a tecnologia para a difusão e preservação da informação. E aí eu sigo aqui com uma pergunta do Rodrigo Barbosa, que eu acho que vocês percebem uma tendência nessas exposições híbridas que se contemplam com experiências presenciais e digitais? Os artistas e curadores já têm chegado para vocês com essas demandas de desenvolver exposições que permeiam esses dois campos? Está no mudo, Pablo. Desculpa. Leno, quer responder? Quer começar? Vou nessa.
Vou assumir publicamente. Essa é a minha grande briga com as instituições de coleção. É a gente abrir uma exposição, achar que a sala expositiva está lotada na abertura e que isso é democratizar o acesso às coleções, né? Em grandes cidades, em áreas centrais, para populações majoritariamente de classes altas e raça e etnia específica e, sobretudo, inclusive, acesso financeiro a esses contextos, né? Então, eu bato sempre na tecla de que, primeiro, a gente tem que entender que a exposição é uma das formas de mediação das instituições de coleção, né? As publicações e os processos educacionais são outras duas formas que podem convergir no espaço expositivo, mas que não se restringem às exposições, o que é um formato, sinto informar, né, do século XVIII e XVII. Dos gabinetes de curiosidade, nós passamos às curadorias expositivas e lá estacionamos. Então, meu grande empuxo é tentar fazer com que as exposições, primeiro, não encerrem na abertura, né, que o conhecimento seja dialógico, que o espaço expositivo seja, inclusive, um processo de captação da interlocução pública, que as experiências desenvolvidas nesses contextos sejam transformadas em materiais didáticos, em profundidade de informação, em publicações que contemplem a relação da interlocução. Assumo que, em resposta à sua pergunta, é muito raro trabalhar com artistas e curadores que se dediquem ao processo positivo dessa maneira. Já temos aqui alguns deles, e isso já é o bastante, né? A exposição da história do MAM, por exemplo, é um super, né, caso de como essa relação foi desenvolvida com território, com comunidade, com geracionalidade, com áreas, com diferentes coleções. Mas sinto dizer que ainda é muito incipiente e, sobretudo, é pouco compreendido pelas próprias instituições. Eu acho que ainda é necessário novas gerações chegarem aos cargos de gestão, sobretudo pessoas que já praticam uma forma híbrida de articulação de conhecimento. A dizer um exemplo, na pandemia, as universidades acharam que iam fechar e, de repente, a gente descobriu que dá para fazer pós-graduação, mestres e doutores no Brasil inteiro à distância, que não era preciso alguém se mudar para uma cidade caríssima do Sudeste para poder aceder ao que está sendo desenvolvido aqui. E então vejo que há uma tendência positiva, cada vez mais as práticas de interação estão acontecendo. Não acho que temos ainda muita força em projetos nativos híbridos, pensados para essa finalística e, sobretudo, que contemplem dispositivos adequados para essa linguagem. Acho que esse é um bom exemplo do Instituto, de ter sido decidido dessa maneira. Quando eu vi que 150 pessoas estiverem em algumas das sessões, eu pensei cá comigo, duvido que teria sido mais do que 30 se tivesse sido numa noite carioca de quarta-feira, talvez nem metade disso, infelizmente, e vou bater nessa tecla porque essa é a minha missão. Eu sou da ciência da comunicação na docência e na pesquisa, e essa é uma das bases das instituições de memória, história e patrimônio. É uma das missões museológicas, a comunicação pública da pesquisa, e a pesquisa enquanto outra missão, né? Então, convido a quem fez essa pergunta a fazer proposições também nesse sentido, e se for artista ou curador, que nos escreva aí para saber o que você anda aprontando. Ótimo. Tem uma coisa que é totalmente isso. A primazia da exposição num contexto museal, mas também a cultura, assim, o formato de exposição. O formato livro, de fato, está em crise. Assim, um livro de poesia, o mercado de livros de poesia, sei lá, esses formatos estão em crise. A exposição ainda consegue mobilizar financiamento, atenção de mídia, e acaba sendo o foco do esforço das instituições de arte e cultura. É interessante porque uma exposição é muito mais barata que um filme,
depende de que filme também, depende de que exposição, mas é muito mais cara que outro tipo de projetos. E a experiência de arte não é uma experiência necessariamente, falando de arte, essas coisas ainda menos, a experiência de arte não é uma experiência que acontece em esse espaço determinado de construção semi-permanente, onde alguém entra em contato ou se insere durante um período de meia hora, uma hora. Como falei, esses são processos construídos socialmente, que pode ser que não durem muito mais. Ainda há um capital cultural que é dominante, que determina que esse modelo é um modelo que merece atenção, merece dinheiro e merece espaço. Isso não quer dizer que não seja interessante. Pode ser, sabe? O problema é quando a gente, como essa coisa que ele nos trouxe, que é fundamental, a gente não é questão tanto de jogar coisas no lixo ou de recitar coisas, é entender o que faz possível na experiência. O que o trabalho de Art and Language tenta fazer? Quais são as construções sociais e as implicações dessas construções que fazem possível uma experiência específica e que, de fato, depois definem nosso engajamento como agentes culturais ou como nesse contexto. A questão não é celebrar o novo ou o velho, ou romantizar coisas antigas ou novas. A questão é entender como que isso é possível e o que quer dizer e o que não é possível ao mesmo tempo, e como a gente quer se engajar com isso. Então, uma coisa que é interessante pensar, mas ainda se as exposições ganham mais financiamento ou mais partidas orçamentárias que um projeto de pesquisa em um museu hoje, claramente os museus financiam projetos de pesquisa, é difícil ver isso. Usa tecnologia não é tão barato. Outro dia fui no Cecilab, não tinha visitado, em Brasília, ia ser um projeto bem interessante, com uma dinâmica bem interessante, com um projeto pedagógico lindo, mas um projeto de caro também. Não? Estar trabalhando com tecnologia tudo, não? Tecnologia, como eu falo, tecnologia é fazer um livro, tecnologia é cozinhar, tecnologia é um computador de última geração, mas tecnologias de última geração são caras e o sistema da cultura hoje no Brasil não tem muitos fundos disponíveis para nada. Assim. É muito difícil conseguir dinheiro para fazer as coisas que a gente quer fazer, seja digitalizar, seja fazer um programa educativo, ou seja uma exposição. Às vezes as exposições conseguem dinheiro mais facilmente, mas nem tanto. Depende em qual instituição você esteja pedindo. Então também é interessante pensar isso, como a gente consegue entender como se distribuem os dinheiros, como a gente consegue entender que experiências são feitas e como a gente também pode entender que as tecnologias antigas também são interessantes porque fazem coisas que as tecnologias novas talvez não queiram fazer ou não possam porque a materialidade delas leva para uma direção específica. As coisas podem ser usadas para finalidades que não foram criadas, mas nem sempre. As coisas têm uma inércia, não? As tecnologias têm uma inércia própria. Também não sei o que, fugir um pouco da pergunta. Não, mas acho que foram ótimos pontos e colocações. Aqui no chat a gente está tendo muitas discussões sobre a questão digital mesmo. Eu acho que esse é um ponto que traz, né, muitas reflexões, muitas opiniões. A gente vai ter que se encaminhar para o final, porque começamos um pouquinho atrasadinho, mas peço desculpas a todos, mas também a gente não pode se alongar muito. Duas coisas que eu queria trazer é que Leno está sendo muito requisitado informações sobre onde estão essas vagas, onde acessar o banco de dados da Bienal. Então, eu não sei se você tem algum contato ou sugere algum caminho, como é que as pessoas podem acessar. Me escutam?
Aqui cortou um pouco. Bom, que bom saber que o pessoal engaja. A primeira turma serão ciclos semestrais, então a gente acabou de fazer a seleção, a Fundação Bienal divulgou tanto no LinkedIn quanto nas suas redes sociais. A gente teve 10 vagas para o programa de estágio, mas nós vamos abrir vagas públicas no começo do ano que vem para o programa de capacitação e formação. Ele vai ter uma abordagem híbrida, então também nós vamos ter ações abertas como essa. Fiquem de olho na página principal no site, Fundação Bienal de São Paulo. Dentro do site, vocês podem ir para um campo arquivo histórico, e dentro da página de arquivo histórico, que descreve todos os nossos serviços, vocês podem, por exemplo, entrar em contato para que a gente descongele películas para a sua digitalização e a disponibilização em alta resolução gratuitamente. Nós fazemos isso cotidianamente a partir do e-mail arquivo.bienal@bienal.org.br. Temos a coordenação de acervos e documentação e a coordenação de sistema de informação recém-implementadas, que se dedicam justamente a essa interlocução pública. E o programa de capacitação nós vamos começar a lançar, tem uma série de conteúdos já nas redes sociais, focadas nos acervos e nos trabalhos de diferentes expertises com relação a essa conservação, e também estamos abrindo no site da Bienal uma linha de conteúdos chamado Mais Bienal, que vai se dedicar a trabalhos de pesquisa em tipologias específicas de acervo. A gente já vai começar a lançar em janeiro, já tem um pessoal muito legal chegando aí para contar da sua história de pesquisa analógica e digital. Então, engajem com a gente pelos meios diversos da Fundação. O programa vai lançar bolsas de pesquisa no que vem e mais vagas de estágio daqui a um ano. É um programa financiado pelo PROMAC, que é a Lei de Incentivo Fiscal Municipal. Nós temos também um PRONAC federal, acabamos de conseguir um FINEP, só para dizer um pouco para quem está aí das instituições. Tem muitas maneiras de financiar instituições por meio da sua transformação digital. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acaba de abrir, de fechar, na verdade, mas vai abrir uma segunda chamada, um edital voltado para acervos científicos e acervos históricos culturais. A gente vai desenvolver, por exemplo, a inteligência artificial para a integração de pesquisas nas nossas coleções. Todas as coleções no Collective Access, que é essa base de dados que vocês acham na página do Arquivo Histórico, estão totalmente informacionalizados, tem imagem para você fazer download direto, galerias digitais dentro da base de dados. Então, procurem no site Arquivo Histórico, base de dados, que vocês vão encontrar um mundo lá, literalmente. E fico muito feliz de saber que tem gente com interesse, porque eu sei que no dia a dia das instituições faz muita diferença essa abordagem. E vou aproveitar aqui a tua colocação, Maria, para fazer já uma despedida, no sentido de sublinhar que nosso assunto específico de arquitetura, paisagismo e urbanismo, e também história do design brasileiro, que eu coloco junto, mobiliário público, é uma das tipologias, várias, na verdade, mas um campo semântico muito forte na cultura brasileira, e pouquíssimo acessível, pouquíssimo difundido, porque justamente nós não estamos dotados de um sistema de captação de recursos, como a arte tem, né, um mercado. Então, não existe mercado para arquivos de arquitetura. E é por isso que a gente está perdendo todos os nossos arquivos para instituições estrangeiras, sobretudo a Casa de Arquitetura em Portugal. A família do Vila Nova Artigas acaba de doar para a FAUSP o arquivo, né, desse grande arquiteto brasileiro, mas outros como Paulo Mendes da Rocha, Niemeyer, já estão, né, fora do nosso território. Então, falar que o financiamento para os dispositivos museológicos, ele é muito específico para o campo das artes, é muito difícil fazer exposições de dinossauros, fazer exposição de meteoros, fazer exposição de plantas botânicas, né, de plantas no sentido cartográfico mesmo. Então, a gente tem que se unir para poder colaborar, como foi o caso do Instituto Burle Marx e Museu de Arte Moderna, para que essas linguagens e diferentes tipologias possam ser vasos intercomunicantes no processo de cooperação e qualificação dos projetos, porque senão a gente não vai conseguir nem fazer exposições do que até a década passada a gente ainda conseguia, né? E aí fica a sugestão.
vamos fazer cooperação como estamos fazendo aqui, porque ou a gente se capacita e se forma, ou a gente não vai conseguir passar para a próxima etapa desse processo, desse fenômeno que eu descrevi. Seguimos juntos nessa, né? E realmente, assim, uma das questões que foi levantada na última mesa com o Cláudio Viana foi justamente ele trazer uma temporalidade do trabalho, do reconhecimento dos arquivos de arquitetura e como isso é recente, né? Então, assim, as datas e a produção dele fica mais intensa a partir da década de 80. Então, a gente está falando de um período que é muito diferente de um período da história da arte, né? E também pensando também dentro das especificidades desses arquivos de arquitetura e paisagismo, mas também o enfoque do curso foi interessante porque a gente pensou assim, a gente vai dar um recorte muito nessa linha ou a gente vai dar uma amplitude para essa discussão, e aí a amplitude foi traçar narrativas que fossem tangenciais, né? Que esses jardins, da mesma forma como eles são amplos nas relações que fazem, a gente tangenciasse ele em discussões correlatas, mas o interessante também é pensar que esses acervos eles estão muito relacionados às universidades e às instituições privadas, né? Que tem a possibilidade, como o Instituto teve, né, de construir uma instituição para salvaguardar esse acervo. E aí também na semana que vem a gente traz esse outro lado da universidade e também do trabalho com o território. Então não necessariamente a gente está discutindo os acervos de arquitetura e paisagismo num enfoque muito aprofundado, mas a gente está tangenciando esse lugar, até por ser o primeiro curso do Instituto, então a gente fez nessa estrutura, mas é exatamente isso, queremos nos unir para conseguir sobreviver, subverter e construir, eu acho que esse lugar que o Pablo trouxe, né, de ressignificar, trazer outras narrativas, outras possibilidades de pensar dentro dos museus, fora dos museus, nos espaços digitais, físicos, mas sempre compreendendo a memória e os acervos como um lugar de potência, né, e de existência, né, assim, que dá significado à nossa vida. E aí, gente, Pablo, você quer fazer as considerações finais? Que depois eu vou encerrar, não sei. Não, acho que é isso mesmo. Acho que esse processo de trabalho que a gente fez junto é quase que o único horizonte possível, sabe? Acho que tentar fazer que instituições e indivíduos, mas instituições que trabalhem juntos com indivíduos e que tentem compartilhar ferramentas para entender como a gente consegue construir. E nesse sentido foi muito bonito e foi muito concreto. E foi bonito por ser concreto. A gente conseguiu, de fato, trocar conhecimentos, trocar processos, aprender um do outro e construir um projeto que teve um acesso gigante por parte dos públicos gerais, mas também universitários, que fez a gente entender coisas talvez que não tínhamos entendido, eu pessoalmente, sobre problemas, coisas sobre o museu mesmo. Então, esse tipo de, e com Hala Leno, a gente decide também faz projetos possíveis. Faz projetos possíveis pela potência institucional e a habilidade institucional de captar dinheiros, criar ferramentas de trabalho, ganhar plataformas de exposição. Agora estamos, talvez, parece que, eu vou falar, parece que vai para Portugal no próximo ano. Então, a gente consegue articular um projeto que eleva uma discussão de projetos culturais importantes do passado e do presente para diferentes pessoas em diferentes lugares. Tudo isso é ótimo, e isso em colaboração. Poxa, obrigada. Gente, Pablo, sempre bom compartilhar e que sigam mais colaborações entre o Instituto e o MAN. Leno, estamos abertos aí para também novas parcerias e sempre, né? Quem sabe fazer um curso só dessa parte mais de extroversão digital, né? Foi uma das propostas quando a gente estava conversando que surgiu.
Então fica aí também o Instituto sabendo colocando essa possibilidade de futuro. Bom, hoje eu queria agradecer muito a produção, a Libras, a toda a equipe, a vocês que ficaram aqui assistindo a gente. A gente teve esses problemas técnicos no início, mas a gente se alongou um pouquinho, espero que não tenha atrapalhado a todos. Eu agradeço sempre as presenças, as perguntas, agradeço também principalmente aos palestrantes que trouxeram tantas discussões, ricas reflexões, acho que fomentaram bastante diálogos aqui com as falas e com as possibilidades de pensar os acervos no contemporâneo. E vamos chegando ao final, lembrando que semana que vem tem mais, então o curso ainda tem mais uma semana, são mais 2 aulas. Segunda, dia 28/10, às 19 horas, a gente vai ter o encontro com a Isabel Seixas e o Jonas Delecave. Então, espero vocês lá. Até breve. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.